Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem aí do outro lado da tela. Hoje iremos iniciar mais uma videoaula. Dessa vez eu resolvi fazer dessa forma para me comunicar com vocês. Antes de iniciar, aliás, de dar continuidade ao nosso conteúdo, eu queria parabenizar vocês pelos belíssimos mapas mentais sobre os autores contratualistas. Adorei as produções de vocês, são maravilhosas. Inclusive as que foram postadas nas redes sociais receberam muitos elogios de alguns conhecidos meus, alguns professores, e muitos elogios às produções de vocês. Então estão de parabéns, serão muito bem avaliadas, inclusive. Então, pessoal, hoje nós daremos continuidade, mais uma semana de quarentena, e a gente vai iniciar o nosso conteúdo hoje, estudar e entender um pouco mais sobre os tipos de Estado. Então, lembrando que esse conteúdo é a continuação do capítulo 6 do livro Sociologia em Movimento, o capítulo 6 que tem o título Poder, Política e Estado. E hoje o tópico que a gente vai estudar vai ser o tópico 3, as relações de poder na sociedade contemporânea. Então, vocês vão acompanhar o slide aí na telinha de vocês, enquanto eu vou fazendo os comentários. Quem quiser pegar um lápis, caneta, um papel para poder fazer algumas anotações, é importante que isso aconteça, porque algumas informações eu posso dar extra, E aí vocês podem se aproveitar disso para potencializar os estudos de vocês. Então, gente, vamos lá. Para a gente iniciar o nosso tema, sobre o Estado, a primeira coisa que é importante falar para vocês é que o Estado ele vai ganhando características diversas ao longo da história. Ele vai modificando suas diferentes formas de acordo com o contexto histórico. Então, para a gente começar aqui, eu gostaria de fazer primeiro uma definição geral do que é o Estado na concepção da sociologia. E as primeiras definições que nós devemos fazer é a seguinte. Primeiro, o Estado é um modo de organização de poder, vai surgir na Europa para superar o regime feudal a partir do século XIV e vai ter também algumas diferentes configurações ao longo da história, como eu falei para vocês agora há pouco. Quais são os componentes históricos que vão caracterizar esse Estado? Nós vamos ter 5 componentes considerados para a gente compreender a noção de Estado, que é o povo, o território, o governo, a finalidade e também a soberania. Eu vou falar para vocês de maneira bem rápida o que é cada um desses para a gente poder avançar e entender quais são esses tipos de Estado. Então, a primeira coisa, o que seria esse povo? Gente, essa noção de povo seria os habitantes que vivem em um determinado território, certo? Então, a gente vai ter o povo como sendo as pessoas que habitam esse espaço, uma determinada nação, e esse povo ele vai compartilhar de costumes, da sua história, vai compartilhar junto ali com as pessoas que vivem próximo a ele, que podem ser as pessoas naturais daquela localidade, daquela nação, ou pode ser também estrangeiros, que venham a morar, que venham de outros países e venham a residir naquele local. Além do povo, nós temos o território. Esse território, eu entendo, nós entendemos como sendo a dimensão física do espaço. Esse território, a gente vai entender a dimensão física dele terrestre, a dimensão também aérea e também o mar territorial. Então, são essas dimensões consideradas dentro de um estado, o território. Depois do território, nós temos aqui a noção de governo. O que seria esse governo? Gente, o governo ele pode ser definido como sendo as formas de exercício e de autoridade que é exercido naquele determinado estado, naquele determinado local. Esse governo ele pode ser democrático ou pode ser um governo autoritário, como a gente vai ver mais na frente. A finalidade, que vai diz respeito à finalidade que o Estado ele tem com aquele povo. No caso aqui do Brasil, nós podemos citar que a finalidade do Estado brasileiro, de acordo com a nossa Constituição Federal, vai ser a proteção do indivíduo, fornecer saúde, educação de qualidade, moradia, segurança e assim por diante.
E para finalizar, o componente histórico aqui, soberania, que vai dizer respeito às normas criadas naquele determinado território, naquele determinado estado, para acontecer, né, a organização daquela nação. E agora nós vamos para a compreensão de quais seriam as formas de Estado que nós temos ao longo da história para compreender melhor como esse Estado ele funciona. Então, nós temos aqui nesse slide as formas e as características que o Estado assumiu ao longo da história. Nós temos aqui elencados os seguintes estados. O Estado absolutista, que já é conhecido de vocês, que nós já estudamos um pouquinho sobre ele. O Estado liberal, nós também estudamos um pouquinho sobre ele. O Estado socialista, vimos de maneira bem rápida quando nós estudamos o Karl Marx. Estados nazista e fascista, esse eu tenho certeza que vocês já devem ter estudado nas aulas, provavelmente de história. O Estado de bem-estar social e o Estado neoliberal. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre cada um deles. Esse material que eu estou passando para vocês, ele está de forma assim bem resumida, o conteúdo que a gente está vendo. A gente não vai se aprofundar nesse assunto justamente porque nós temos uma limitação de tempo, né? Então, a gente vai ver de modo bem geral as características de cada um deles. Nós vamos iniciar aqui com o Estado absolutista. Pessoal, quais são as características gerais do Estado absolutista, né? Por que esse Estado absoluto? Gente, o Estado absolutista foi a primeira manifestação histórica do Estado moderno. Esse tipo de Estado surgiu no século XIV e predomina na Europa entre os séculos XVI e XVIII. O principal pensador desse Estado absolutista vai ser o Thomas Hobbes. Olha aqui o pensador, né, que nós estudamos na nossa última aula, os contratualistas, né? O primeiro contratualista, o primeiro autor a estabelecer a ideia de contrato social. Estão lembrados desse assunto? Então, para a gente poder seguir adiante, a gente vai lembrar um pouquinho desse tema. A noção, né, de estado de natureza criado pelo Thomas Hobbes vai ser a seguinte, né, que o homem no seu estado natural, ele entra em guerra, né? O homem, aquela luta, né, do homem com outro homem, porque aquilo que vai guiar a ideia central do Thomas Hobbes vai ser justamente aquela frase que eu falei para vocês, que é: o homem é lobo do homem, porque o homem é o seu próprio predador, o homem ele é individualista, egoísta, ele vai trapacear, né, para buscar os seus objetivos. Então, o homem no seu estado de natureza, né, é um estado de guerra, de todos contra todos. E para que esse estado de guerra ele consiga ser superado, vem, né, um estado civil, que é a criação onde os homens, né, vão delegar um terceiro, no caso ao Estado ou a um rei, né, a figura central absoluta, para dominar aquele território, aquelas pessoas e controlar o estado, né, de natureza, de guerra que acontece entre os seres humanos. Então, o Estado absolutista, ele vai ter essa característica que vai ser colocada pelo Thomas Hobbes. Eu acho que vocês devem lembrar na semana passada que eu utilizei uma imagem que eu não esqueci, que eu até esqueci de colocar nesse slide, mas era uma imagem, né, proposta pelo Leviatã, que é um dos livros mais conhecidos do Thomas Hobbes. E esse material ele vai falar justamente da forma como o Estado ele é constituído com essa finalidade de ter o poder absoluto, né, soberano. E aí, com essa criação do Estado, nós vamos ter também, né, uma forma de gerenciar e de controlar as manifestações de violência do ser humano no seu estado natural. Então, o Estado absolutista vai ter essa referência em Thomas Hobbes. Por isso que é importante a gente primeiro passar pelos autores contratualistas, para depois, né, a gente conhecer melhor os outros tipos de Estado. E aí, no caso, nós vamos ter, inicialmente, né, esse autor influenciando o Estado absolutista. Quais são as outras características do Estado absolutista? Primeiro, né, nós vamos ter essa ideia de unidade territorial, de buscar ter o domínio absoluto naquele território. A concentração de poder vai ficar nas mãos de um soberano, que no caso vai ser o rei.
Ele é quem vai controlar as práticas econômicas, a prática da justiça, o seu exército, então ele vai ter todo o poder nas suas mãos. Um exemplo de rei que vai predominar, né, nessa época, que vai ser um exemplo do Estado absolutista, vai ser o rei Luís XIV da França, que ele vai ser chamado de Rei Sol, né, porque ele vai ter uma máxima de entender que ele vai ser constante, né, nos discursos dele, que ele vai dizer: o Estado sou eu. Ele vai ser representado essa figura máxima de poder, de dominação, de controle sobre as pessoas, e ele vai ter esse poder soberano e absoluto sobre todos. Então, essas são as características gerais do Estado absolutista. Partindo agora para o Estado liberal, nós vamos ter algumas diferenças, muitas diferenças inclusive, do Estado absolutista. Por quê? Primeira coisa, esse Estado liberal ele vem em contraposição às ideias do Estado absolutista. Nós vamos ter as inspirações da Revolução Francesa, aquele lema, né, liberdade, igualdade, fraternidade, que vai fazer com que a burguesia daquela época ela vá ascender, né, ao poder, vá buscar transformar aquele regime absolutista que existia naquela época, e a gente vai ter uma luta ferrenha contra esse absolutismo que aconteceu, né, lá na Europa entre os séculos 17 e 18. Então, o que vai guiar nessa época as ideias da burguesia vai ser a ideia de soberania popular e de representação política. Ou seja, o povo vai ter o poder e ele vai exercer esse poder por meio de representantes ou de partidos políticos. Eu acho que vocês devem estar lembrados da aula que nós falamos um pouquinho sobre partidos políticos. Então, o Estado liberal vai ter essa característica. E aí, assim como no Estado absolutista nós tínhamos como principal pensador o Thomas Hobbes, agora aqui no Estado liberal nós vamos ter o John Locke, né, e o Montesquieu, que vocês devem lembrar que foi o tema da nossa última aula. O John Locke, o que ele vai dizer sobre a compreensão do estado de natureza do homem e a compreensão do estado civil para ele? Ele vai defender que o homem, no seu estado natural, ele não é um estado de guerra, né, como dizia Thomas Hobbes. Ele vai dizer que o nosso estado de natureza é um estado de liberdade, né, onde todo mundo tem acesso, tem direito à propriedade privada, mas para que essa propriedade ela seja garantida, é necessário surgir o estado civil. Então, o estado ele vai servir principalmente para assegurar a posse da propriedade privada e a liberdade civil e política daquelas pessoas daquela época, né, da burguesia. E o outro pensador também que vai ser um dos representantes desse momento vai ser o Montesquieu. O Montesquieu, a característica maior do pensamento desse teórico vai ser, né, a divisão clássica dos três poderes do Estado que nós temos até hoje, né, a inspiração do Montesquieu. Qual é aquela divisão? Vocês estão lembrados? Que é, né, a divisão dos três poderes em legislativo, executivo e judiciário. Então, a gente vai ter como berço, né, do pensamento da teoria dos três poderes o Montesquieu, como nós já vimos, né, um pouquinho na aula passada. Outro teórico que vai ser marcante nesse momento vai ser o Adam Smith. Por quê? Porque ele vai formular as ideias, né, chaves centrais do Estado liberal, que vai ser o liberalismo econômico daquela época. E qual é a ideia central do Adam Smith sobre esse liberalismo econômico? É a ideia de que o Estado ele não vai intervir na economia. O Estado ele tem ação limitada, ele vai priorizar, né, a proteção do cidadão, vai garantir que aconteça a liberdade dos cidadãos, promover, né, a garantia de que haja propriedade privada, né, para cada, né, o direito natural da pessoa seja garantido, e ele vai defender que o Estado ele não pode ter a intervenção na economia, porque para ele a economia ela vai caminhar com as próprias pernas. Ele vai defender, inclusive, né, que há uma mão invisível no mercado, que nós temos, inclusive, um lema que vai trazer a seguinte ideia, né, como vocês estão acompanhando aí no slide.
deixar e fazer, deixar e passar, né? Ou seja, o Estado ele não pode interferir nas questões econômicas. A questão econômica aqui no caso, ela se autorregularia por meio, né, das demandas do mercado, da oferta e da procura. Então, a gente vai ter essa ideia central no pensamento, né, dentro das ideias do Estado liberal. Então, aqui, como vocês podem acompanhar no slide, nós temos aqui um resumo do que seria esse liberalismo econômico. Então, o liberalismo econômico é baseado na pouca interferência do Estado na economia, a defesa da propriedade privada, a livre concorrência de mercado, a lei da oferta e da procura, como eu acabei de mencionar para vocês, o livre mercado e a liberdade individual. Vocês podem notar que, por exemplo, quando se fala em liberdade, né, liberdade individual e propriedade privada, eu estou me remetendo às ideias do autor, né, do John Locke, um dos contratualistas que tem um destaque fundamental dentro das nossas teorias sobre o contrato social. As outras características que nós podemos citar do Estado liberal é a crítica que a burguesia vai fazer à interferência do Estado. Lembram que no Estado absolutista, o Estado, que no caso era a figura do rei, tinha um poder absoluto e soberano. Ele dominava a vida das pessoas, a economia, tudo. Então, aqui a grande crítica da burguesia, né, quando a burguesia ascende ao poder, marcada pela Revolução Francesa, os ideais da Revolução Francesa, ela não vai querer que essa interferência do Estado ela permaneça. Então, aqui nós vamos ter uma crítica da burguesia a esse tipo de Estado, e aí vai haver uma defesa de que o Estado ele deve atuar apenas para garantir a segurança e a propriedade privada, né? Ou seja, a liberdade individual e a propriedade, que eram os elementos defendidos pelo contratualista, o John Locke, né? Como nós já vimos. Outros aspectos importantes também de serem colocados para falar sobre o Estado liberal é o seguinte: o Estado liberal ele não é totalmente anti-estatal, ele atribui ao Estado, né, aquela função de garantir os direitos civis e políticos, que são as nossas liberdades, e também promover a segurança das pessoas. E então a gente vai ter essas características importantes para colocar o Estado, né, como sendo esse que vai garantir esses elementos básicos da vivência humana. Então, a gente tem algumas consequências do Estado liberal, e aí nós vamos ter como algumas dessas consequências colocadas, inclusive, a promoção acirrada da competição entre as empresas. Nós vamos ter, com esse livre mercado, com essa livre concorrência, sem a interferência do Estado, alguns pequenos empreendimentos vão ter dificuldade de se desenvolver. Nesse período, a gente vai ter uma concentração muito grande de capital nas mãos de poucas pessoas, né? Ou seja, uma concentração de renda. Nós vamos ter também crises econômicas que vão ter esse modelo de Estado liberal questionado. Então, é a partir dessas condições que vão limitar, né, o desenvolvimento da economia, e nós vamos ter uma nova perspectiva, um novo modelo de Estado que vai se configurar no século XIX, que vai ser o Estado socialista. Quais são as características centrais para a gente entender o nascimento do Estado socialista? Vejam essa imagem que eu coloquei aqui no slide, né, onde mostra duas classes sociais que vão surgir, né, importantes para entender esse contexto, que é o nascimento da burguesia, né, e o proletariado. Estão lembrados que lá para surgir o Estado liberal, nós vamos ter a burguesia ascendendo ao poder. Então, quando a burguesia vai ascender ao poder, a gente vai ter a divisão da sociedade em duas classes, que é a burguesia e o proletariado. Como nós já estudamos na teoria de Karl Marx, nós vamos ter essa burguesia que vai explorar o trabalhador, né? Então, essa burguesia ela vai ficar com capital, com os meios de produção, e o trabalhador é aquela pessoa assalariada, né? É aquela pessoa que vai vender o seu trabalho em troca de um salário mínimo. É uma pessoa que vai ser explorada pelo burguês, e a burguesia ela vai ganhar em cima do proletariado.
Então, é devido a essa condição de desigualdade social entre as classes que vai surgir um questionamento desse modelo, porque uma classe social ela era privilegiada e outra não. Então, esse modelo de Estado que vai ter nessa crítica ao capitalismo, a gente vai ter uma necessidade de compreender essas duas classes que surgem nesse cenário e vai ser uma reação ao Estado liberal. Então, é aqui que nós vamos ter as primeiras formas de contestação do Estado liberal, justamente porque esse modelo de sociedade entre burguesia e proletariado vai gerar uma condição de desigualdade. E a partir dessa condição de desigualdade que vai ser questionada e vai haver, né, a defesa das transformações da produção e da apropriação de riqueza produzida pela sociedade. No caso, vai entrar em vigor o questionamento desse modelo capitalista, onde tem a burguesia que vai explorar o seu proletariado. Então, é aqui que a gente vai ter a noção de Estado socialista. Quando é que vai surgir esse Estado socialista? As primeiras ideias. O contexto de nascimento dessas ideias, gente, vai ser na França com o Iluminismo. Né? Vocês lembram que o Iluminismo vai ser aquele momento em que o conhecimento é colocado, né, como centro de tudo, a razão, que vai ser contraposto com as ideias, né, das ideias da Igreja Católica, né, muito presentes naquele momento. Então, nós vamos ter esses ideais questionados por essas ideias também colocadas nesse momento. Então, a primeira forma de Estado socialista que vai ser implementada vai ser a partir da Revolução Russa, em 1917. A Rússia, que passava por muitos problemas sociais decorrentes da industrialização do país. Então, nós vamos ter um questionamento desse modelo, né, desse modelo de produção, que vai fazer com que hajam as primeiras tentativas de implementar um Estado socialista. Assim como no Estado absolutista e no Estado liberal, que nós temos alguns autores que se destacam, aqui nós vamos ter também. No caso, quando se fala em Estado socialista, em divisão de classes entre burguesia e proletariado, qual é o autor que a gente lembra, gente? Lembra aí lá do primeiro ano, quando a gente estudava, né, os autores clássicos, principalmente o Karl Marx. Então, o autor que vai dar a base para a compreensão das ideias socialistas dessa época vai ser o Karl Marx, em parceria com um amigo dele, que era o Engels, o Friedrich Engels. E a gente vai ter esses dois autores explicando por que o capitalismo ele é negativo e promovendo, né, as ideias socialistas para se chegar a uma sociedade comunista. Então, para esses autores, nós vamos ter essa passagem, né, do estado do capitalismo para uma sociedade socialista para se alcançar uma sociedade comunista. Então, pessoal, aqui qual seria essa mudança, né, proporcionada por esse estado socialista? Pessoal, no sistema capitalista nós vamos ter a exploração da burguesia, né, a burguesia que vai explorar o proletariado. E aí o Karl Marx faz muitas críticas a esse modelo, porque vai gerar uma desigualdade social, a maioria da sociedade, né, que move a economia vai ser a classe trabalhadora. Então, ele vai perceber que há uma desvantagem para a maioria da população, que são os trabalhadores. E ele vai propor um modelo que é o modelo socialista. Qual é a característica desse modelo? É quando o trabalhador ele toma consciência da exploração que ele está submetido e ele tem acesso, né, ao poder. Esse momento, né, o socialismo é inclusive chamado de ditadura do proletariado, quando o trabalhador ele toma o poder, né, do Estado, não é mais concentrado na mão da burguesia. Então, o trabalhador ele vai tomar esse poder, mas o Karl Marx vai dizer que não pode parar por aí, né, na ditadura do proletariado. Tem que seguir para uma sociedade comunista. O que seria essa sociedade comunista? Seria uma sociedade onde não haveria desigualdade de classes, né? Não haveria ricos, não haveria pobres, não haveria burguesia nem proletariado. Então, seria uma sociedade, né, perfeita, né, uma utopia,
que, se nós observarmos na nossa realidade, é muito difícil de ser concretizado. Então, nós tivemos algumas tentativas de desenvolver essa sociedade socialista, comunista, mas nós não tivemos experiências bem-sucedidas. Inclusive, as tentativas de socialismo, que nós tivemos, acabou se transformando realmente numa ditadura, e nós tivemos alguns modelos que não foram muito bem sucedidos, que se transformaram em ditaduras que são questionadas até hoje. Então, nós vamos ter aqui, acompanhando aqui no slide, pessoal, como vocês podem observar, então Stalin foi um dos representantes que foi responsável por implementar um modelo ditatorial. Nós vamos ter a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas consolidando o socialismo em 1922, que posteriormente vai se expandir para os países do leste europeu, como a Alemanha Oriental, a Polônia, a Hungria, a África, Moçambique, Angola, a Ásia, com destaque aqui para a Coreia do Norte, a China e o Vietnã, e também a América Latina, a Cuba, tão conhecida pelo modelo político que nós temos lá. As principais características desse modelo: nós vamos ter uma economia planificada, regulada pelo partido, por isso que ela se transforma numa ditadura, porque fica concentrada na mão de um partido. Projeto de participação política da classe trabalhadora. Há essa tentativa de colocar a classe trabalhadora como sendo aquela que vai promover as mudanças, assim buscando os ideais lá defendidos pelo Karl Marx. Existe uma forte burocracia estatal nesse modelo de Estado, e nós vamos ter também uma característica, considerada inclusive negativa, que é o atraso tecnológico na indústria e no campo em relação às sociedades capitalistas. Então, essas são as principais características do Estado que nós acabamos de elencar aqui no modelo, no Estado socialista. Além desse Estado socialista, que havia uma tentativa de alguns locais de adotar esse modelo, nós tivemos países que tiveram muito medo, inclusive, de adotar esse Estado socialista. Para dar continuidade aqui aos tipos de Estado, nós vamos ter o Estado nazista e também o Estado fascista. Creio que vocês já devem ter ouvido falar nesses tipos de Estado, e a gente vai passear aqui por eles de forma bem rápida e resumida, para a gente não se estender muito também. E a gente vai conhecer primeiro algumas características gerais dos dois tipos de Estado, que inclusive, por muitas semelhanças, esses dois estados são inclusive colocados numa nomenclatura só, estados nazifascistas. Esses tipos de Estado, eles surgem no contexto do pós-Primeira Guerra Mundial, um modelo de Estado financiado por empresários, cujo objetivo central, era a busca de novos territórios, principalmente a busca por minério, petróleo e por mercado consumidor. Era a reconstrução também da economia nacional, afetada pelos efeitos da Primeira Guerra Mundial, e também tentar afastar o medo, que era grande, do socialismo. E as estratégias para isso eram justamente utilizar da luta de classe para a luta das nações, as oprimidas, no caso, naquela época era a Alemanha, e algumas capitalistas, e a gente vai ter a criação de um ideal de grupo, de união, de nação, que vai ser utilizado para sustentar o Estado nazista e fascista. E esses estados, esse tipo de Estado nazista e fascista, eles vão ser conhecidos também por serem regimes totalitários. Por que regimes totalitários? Porque esse Estado nazi-fascista havia uma preocupação de ser altamente antiliberal, antissocialista e anticomunista, e adotar o ultranacionalismo, muito presente no pensamento dos teóricos, dos políticos daquela época, que era justamente nacionalizar a economia, afastar os grupos financeiros industrial estrangeiro, e também as ideias muito fortes naquela época, nesses modelos de Estado, que era não aceitar uma democracia, eram estados antidemocráticos, sustentados pelo envolvimento das massas.
E tinha também uma presença muito forte, né? Considerava-se uma ideologia para fazer com que as pessoas adotassem esse modelo presente ali na identidade do grupo, na classe operária de modo geral, nos adolescentes, fazer com que eles adotassem realmente esse modelo de Estado para aquela convivência da época. Então, nós vamos aqui começar a caracterizar um pouco sobre cada um desses estados. No caso do Estado fascista, o Estado fascista, pessoal, surgiu na Itália, no período do pós-guerra, entre o ano de 1919 e 1920. Foi liderado por Mussolini, Benito Mussolini, como vocês podem ver aqui na imagem do slide. O objetivo, né, do Mussolini naquela época era restabelecer as glórias do período romano, né, de cunho imperialista, e também havia a busca, né, por consolidar um Estado que tivesse um partido único, porque não se admitia uma democracia que, no caso, né, que tem muitos partidos, que tem várias ideologias. Nesse caso aqui do Estado fascista, a ideia era adotar um pensamento único, né, um partido único. Esse partido fascista, ele organizava a sociedade de forma hierarquizada, e buscava ter, né, todo um controle para que não houvesse uma oposição, né? As oposições de ideias, elas eram proibidas. Partindo aqui para o nosso próximo modelo de Estado, que é o Estado nazista. Quando eu falo de Estado nazista, a primeira pessoa que vem à nossa cabeça, quem é? É o Adolf Hitler, que eu aposto que vocês já devem ter lembrado dele. O Estado nazista, gente, surgiu na Alemanha, também durante a pós-segunda guerra. A diferença entre o nazismo, né, e o fascismo era que o nazismo ele adotou uma política extremamente racista e xenofóbica. Essa xenofobia, eu acho que vocês também já devem ter ouvido falar, faz referência à aversão pelo estrangeiro, pelas pessoas que vêm de fora, né? Então, o objetivo era consolidar uma nação pura. A ideia de pureza ela está muito presente no Estado nazista, e vai servir para esse ideal, né, de pureza da nação, né, de pureza das pessoas, vai servir como base para perseguir judeus, as minorias étnicas, os ciganos, os gays, os comunistas, os deficientes físicos e mentais, que esse período de perseguição ele vai ser conhecido como Holocausto. Como vocês podem perceber aqui na imagem do slide, nós temos algumas pessoas vítimas do Holocausto que estavam dentro desse grupo considerado aqui de pessoas que deveriam ser excluídas, ou por ser judeus, ou por ser cigano, ou por ser gay, né, ou um deficiente. E essas pessoas eram perseguidas e colocadas nos campos de concentração. Aqui essa imagem ela representa um tipo de campo de concentração. As pessoas eram queimadas nas câmeras de gás, e vocês já devem ter visto algumas formas, né, algumas torturas que eram feitas durante o período dessa época, né, lideradas aí pelo Adolf Hitler. Falando um pouquinho sobre esse tipo de estado, eu tenho inclusive algumas sugestões de leitura. Creio que alguns de vocês já devam ter tido acesso a esse material, que vai retratar o contexto desse tipo de estado, né, do estado nazista, que é o Diário de Anne Frank, e também o Menino do Pijama Listrado, né, que o Menino do Pijama Listrado, inclusive, tem um filme. Como vocês podem ver, né, nessa imagem, nós temos essa cerca que separa, né, duas crianças, uma delas vítima do Holocausto, inclusive tem um final muito trágico, né, e vai retratar essa perseguição que é feita muito grande, né, aos judeus. E a outra criança, representada aqui pela família que estava à frente, né, que buscava justamente eliminar a raça ariana, né, eliminar esse outro que era considerado diferente. Então, eu creio que vocês já devem ter assistido talvez o filme ou lido, né, esses livros. Eles são referência para a gente falar desse Estado nazista.
O próximo tipo de estado é o estado de bem-estar social. Esse estado de bem-estar social, gente, ele é também chamado de EBS, né, porque pega essa denominação, né, o E do estado, aí esse B e esse E, né, de bem-estar e esse S do social. Então, em alguns materiais vocês vão encontrar essa denominação, EBS. O que foi, né, quais eram as características desse tipo de estado? Gente, esse tipo de estado de bem-estar social ele foi adotado por grandes economias liberais do século XX. O que foi que levou algumas economias a adotar esse modelo? Foi principalmente, né, a crise de 1929 que aconteceu em Nova York. Essa crise se caracterizou pela superprodução daquela época, onde não havia mais para quem vender, porque não tinha mais quem comprasse tanta mercadoria. E a crise de 1929 ela acabou ocasionando desemprego, a inflação, a competição entre grandes corporações, porque as empresas tiveram que tirar, né, sua mão de obra, porque não conseguiam mais pagar seus funcionários, porque não conseguiam mais vender os seus produtos, e ocasionou uma série de problemas que precisava de medidas para solucionar esse impasse. E aí nós vamos ter uma das medidas adotadas, vai ser uma das medidas feitas, né, propostas pelo economista Keynes, que ele vai dizer que é necessário que o Estado tenha que intervir na economia para poder resgatar o país da crise. Então foi nesse momento que a gente vai ter o Estado intervindo na economia, sobretudo na área social. Como assim na área social? Investindo na educação de qualidade, né? Investindo na previdência social, investindo na educação, na saúde, e ele vai ter essa proposta para poder recuperar a economia daquele momento. Então, diferente do Estado liberal, que não aceitava a intervenção do Estado na economia, aqui nós vamos ter uma forte atuação do Estado intervindo na economia para recuperar os efeitos que houveram devido à crise de 1929. Então, nós vamos ter esse modelo vigente aí durante um tempo, mas esse modelo também passa a ser questionado em 1960, porque ele não consegue suprir todas as demandas da economia e acaba havendo alguns gastos excessivos com a previdência, que vai acabar depois gerando desemprego, recessão econômica mundial, devido à crise do petróleo de 1973, e a gente vai ter esse modelo de Estado também questionado. Mas esse modelo permanece sendo adotado por alguns países, como a Dinamarca, a Noruega e também a Suécia, como vocês podem acompanhar aí. E para finalizar, nós temos o modelo de Estado neoliberal. Esse neoliberal, pessoal, ele vai resgatar as ideias do Estado liberal, né, por isso, de uma forma nova, por isso que é o nome neoliberal. E esse Estado neoliberal vai fazer críticas ao estado de bem-estar social. Por quê, né? Porque ele vai dizer que, para poder melhorar a situação econômica do país, o Estado não pode ter gastos excessivos com essa área social, com a saúde, com a educação, com a moradia, como o Estado de bem-estar social fazia. Então, nós vamos ter aqui alguns precursores para defender esse modelo de Estado. Um dos precursores, né, aliás, uma das precursoras que é muito conhecida desse Estado neoliberal, vai ser essa aqui da foto que vocês estão vendo aí na telinha de vocês, que é a Margaret Thatcher. Essa mulher, ela vai ser conhecida também como Dama de Ferro. Por que Dama de Ferro? Porque ela vai ser uma das pessoas que vai ser contra qualquer manifestação social, né, qualquer movimento social, e ela vai reprimir duramente as pessoas que vão se manifestar dessa maneira. Então, a Margaret Thatcher, né, que é uma das pessoas que lidera esse pensamento da não intervenção do Estado na economia, ela vai ser uma das ministras, né, a primeira ministra, aliás, da Inglaterra, que vai ser representada pelo Partido Conservador, e ela vai defender que haja uma não intervenção do Estado na economia, para que haja uma redução dos gastos
com a saúde, com a habitação, com a previdência social. Ela vai ser a favor da privatização de empresas, de flexibilizar também as leis trabalhistas. Então, ela vai fazer, né, vai ter essa defesa da não intervenção do Estado na economia. Alguns teóricos neoliberais, eles também vão ter essa defesa, né, outros teóricos além da Margaret, né, Thatcher, e ela que vai também ter essa defesa, e nós vamos ter alguns países adotando esse modelo neoliberal, né, de privatizar a empresa, de reduzir os gastos públicos, né, com alguns setores como saúde, educação e por aí vai. E mesmo a gente tendo alguns questionamentos sobre esse modelo, nós vamos ter alguns países que vão permanecer, né, que vão adotar, mas que também esse modelo ele vai entrar em crise, principalmente em 2008. Onde vai haver, né, algumas preocupações com esse modelo também para a economia e vai haver algumas contestações políticas para esse modelo nos países europeus, como a Espanha, Portugal, Grécia, Itália e também os Estados Unidos. Então, nesse período agora da Covid-19, por exemplo, algumas pessoas falaram do SUS, né, lá nos Estados Unidos, que lá não existe o SUS, porque o Estado ele não vai ter esse gasto, né, com o sistema de saúde público, né? Então, essa não intervenção do Estado no sentido de assegurar a saúde e a educação pública é uma coisa que não existe nesse modelo neoliberal de Estado proposto nesse momento. Então, pessoal, nós vimos aqui, né, conhecemos um pouquinho sobre cada um dos estados, né, os estados que nós vimos, né, só para a gente lembrar: Estado absolutista, o Estado liberal, o Estado nazista, o Estado fascista, né, o Estado de bem-estar social, o Estado neoliberal. Então, todos são modelos de Estado. Né? Então, é importante a gente dizer também que não existe um conceito universal de Estado, né, mas algumas formas, né, da gente conhecer e alguns modelos que acabam sendo adotados para funcionar, né? Cada nação ela vai se guiar de acordo com eles. E aí vocês percebem que ao longo dessa linha histórica nós vamos ter críticas a uns modelos, né? E aí vai surgindo outros modelos, e assim nós vamos ter uma noção, né, de poder, de política, que faz girar, né, um país em torno do seu modelo de funcionamento de Estado. Então nós temos aí a atividade proposta para vocês, que vai ser justamente vocês fazerem esse levantamento das características de cada um dos tipos de Estado, que vocês podem estar consultando o livro didático ou pesquisando na internet. Eu também posso disponibilizar esse slide que eu acabei de apresentar para vocês. Então, bons estudos! Essa foi a nossa aula de hoje e eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre o assunto e eu aguardo vocês na nossa próxima videoaula, tá certo? Então, tchau, gente! Até a próxima!